Olá, irmãos, graça e paz. Mais um momento gostoso na presença de Deus, onde nós vamos estar compartilhando agora da Escola Bíblica Dominical. Com imenso prazer que eu quero compartilhar com os irmãos desse momento maravilhoso na presença de Deus. Junto aqui com meu filho Cauã, nós vamos estar juntos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus os abençoe, que os irmãos possam, nesse momento, buscar as suas Bíblias também e acompanhar aquilo que nós vamos estar aprendendo junto aqui agora. Amém? Nós vamos estar estudando sobre a lição de número 17, né? O destino da igreja. Temos algumas coisas super importantes aqui para tratarmos e eu espero que Deus nos capacite, o Espírito Santo nos ilumine, nos capacite nesse momento, para que nós juntos possamos entender a nossa responsabilidade e a nossa missão como igreja. Amém? O Cauã já está com um pouquinho aqui de sono, mas eu acredito que Deus nos dará graça e juntos nós vamos aprender aqui. Amém? Nós temos 3 pontos aqui para aprendermos juntos, irmãos. O tema hoje da revista é o destino da igreja. E aqui nesse ponto que nós vamos estudar, nós vamos falar sobre o destino da igreja no mundo. Primeiro ponto é a visão evangelística da igreja. Segundo ponto é a visão social da igreja. E por terceiro, a visão missionária da igreja. Então nós queríamos entender um pouquinho juntos aqui desses 3 assuntos. O ponto básico que nós precisamos entender encontra-se em Mateus capítulo 9, verso 35, que nós vamos estar lendo aqui agora, para que os irmãos possam acompanhar. Partindo do verso 35, a palavra diz assim, lê aí, Cauã, para nós. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Amém. Então, aqui no capítulo 9, no verso 35, diz exatamente isso. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, entenda que o próprio Jesus, ele é o nosso exemplo. Jesus, quando aqui na terra, ele pregava o evangelho, ele ensinava o evangelho, ele vivia do evangelho. E nós, como igreja, nós temos essa responsabilidade também, de pregar esse evangelho e viver desse evangelho. A gente sabe que não é fácil, nós não temos uma missão tão simples, né, tão fácil de se viver. Mas nós temos ao nosso lado um recurso importantíssimo, que é ser guiado pelo Espírito Santo. Então nós somos guiados, nós somos conduzidos, nós somos ensinados a cada dia pelo Espírito Santo de Deus. Então nada daquilo que nós ensinamos, nada daquilo que nós aprendemos é de si próprio. É pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos capacita, nos ensina, né? E por conta disso nós temos a responsabilidade de transmitir aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós fomos ensinados através do Espírito Santo. Amém? Então, a palavra é clara. Aqui a revista ela diz exatamente assim, sobre o destino da igreja é o mundo. Parece contraditória a situação do cristão. Fomos tirados do mundo para depois sermos enviados ao mundo. A tríplice visão de Deus para a igreja se dá especialmente em sermos enviados ao mundo. Então, como que se dá isso? Essa tríplice essa tríplice visão de Deus para a igreja se dá especialmente no seu caráter pessoal. Qual que é o caráter pessoal da igreja? Ele divide aqui em 3 pontos. E nós precisamos entender esses 3 pontos, que é o destino dela através do evangelismo, né? E
a visão social dela e a visão missionária dela. Então, como que isso se dá? Através do seu caráter pessoal, apontando em que direção ela deve ir e o que ela é e o que ela faz em sua missão. O corpo de Cristo tem pelo menos 3 características, né? Que são essas que nós vamos falar. Então, nessa visão evangelística, a igreja ela tem o papel de evangelizar. Ela tem o papel de dar exemplo como Jesus. Jesus diz na sua palavra, assim como o Cauã acabou de ler, que ele percorria todas as cidades e povoados. Então, Jesus ele tinha a missão da evangelização no seu coração. E nós, como igreja, como cristão, devemos também ter esse desejo no nosso coração de evangelizar, de ir até as pessoas, de anunciar as boas novas, de pregar esse evangelho de salvação àqueles que não o conhecem ainda. Jesus ele é o nosso maior exemplo e isso nós precisamos ter em mente em todo momento para que nós possamos fazer com que o nome de Jesus seja glorificado, seja exaltado através da nossa evangelização. Nós temos o poder de Deus sobre as nossas vidas para evangelizar. É porque é Ele que nos dá a graça, o poder, a sabedoria para que nós possamos realizar essa obra. Essa obra ela não é realizada simplesmente por vontade humana ou por capacitação humana. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a realizar essa obra. Portanto, é de extrema importância, a igreja, que entendamos esse papel e venhamos juntos assumir a responsabilidade de pregar esse evangelho. Repetindo, Jesus percorria todas as cidades e povoado, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. E nessa jornada de se pregar o evangelho, nessa missão de se viver pregando o evangelho, podemos sim encontrar pessoas com essas necessidades de doenças, de enfermidades, e pelo poder que a palavra nos dá, a gente também vai oferecer cura, libertação, transformação na situação da pessoa. Porque é através do poder de Deus, é em nome de Jesus, não é em nome do homem, não é em nome da igreja, é em nome de Jesus. Se possivelmente encontrarmos pessoas que pela qual nós vamos evangelizar com determinada enfermidade, nós temos em nós o poder de repreender em nome de Jesus, no nome de Jesus, para que ele seja glorificado, para que ele seja exaltado, que assim nós fazemos. Amém? Então o primeiro ponto é esse, seguir o exemplo de Jesus, pregar o evangelho, né, em todas as nossos povoados, em toda a nossa cidade, regiões, aonde nós pudermos alcançar, nós precisamos ir, né? Eu não sei até onde você pode ir, mas até onde você imaginar que pode ir, que você entende que tem pessoas carentes de ouvir o evangelho, vá até lá e pregue as boas novas para essas pessoas, para que elas possam também, em nome de Jesus, ter a oportunidade de conhecê-lo, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Amém, irmãos? Eu espero que vocês estejam acompanhando atentamente e que o Espírito Santo de Deus possa estar falando com vocês também. Que seja uma bênção nas nossas vidas e que sirva para o nosso crescimento espiritual e que a nossa responsabilidade com o Evangelho de Jesus cresça cada dia mais para que assim o reino dos céus seja divulgado a cada um que necessita dele. Amém? Segundo ponto, conforme diz aqui o Evangelho de Mateus, no verso 36, diz assim, do capítulo 9. Lê aí, Cauã, no 36. 36. 36. Vendo ele as multidões, Compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas
Pera aí, eu vou mais perto. Como ovelhas que não têm pastor. Amém. Então vemos aqui no 36 que ele diz assim: e vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, irmãos, percebemos aqui, mais uma vez, a necessidade de se pregar esse evangelho e poder entender o tamanho da nossa visão, porque a aflição que está nas pessoas, ela é grande. O próprio Jesus, ele está mostrando aqui, olha, que quando ele percorria nos povoados, nas sinagogas pregando, nas cidades, os lugares aonde ele passava, ele diz, olha, e vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Por que que ele se compadeceu dela? Porque havia ali na expressão delas, que estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus, ele ia, conforme ele ia pregando, conforme ele ia passando pelas cidades, pelas sinagogas, pelos povoados, Jesus ia encontrando pessoas carentes do evangelho e pessoas, além da carência do evangelho, necessitada de uma palavra de paz, necessitada de conforto, de consolo, né? Porque elas estavam aflitas, elas estavam sem rumo. Em outras palavras, poderíamos até dizer que elas se encontravam desesperadas, sem sentido, sem ter para onde ir, sem saber para onde ir, porque elas estavam como ovelhas sem pastor, elas não tinham rumo, elas não tinham direção. E hoje nós temos nas nossas mãos o poder de Deus, através da palavra, para que nós possamos pregar esse evangelho, né, da salvação, esse evangelho que tem o poder de salvar, de curar e de transformar vidas. Então nós não vamos abrir mão dessa responsabilidade nossa, não vamos abrir mão dessa bênção que é viver do evangelho de Cristo Jesus, anunciar esse evangelho, viver esse evangelho, divulgar esse evangelho com toda a dedicação, com todo o amor, com toda a responsabilidade e compromisso. É maravilhoso. Que Deus possa ser louvado, glorificado e exaltado através da minha e da sua vida. Que nós, como igreja, possamos cumprir com o nosso papel, que é de evangelizar, divulgar as boas novas às pessoas. Porque nós fomos tirados do mundo a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador. A partir dali nós passamos a ser cidadãos dos céus. Mas Jesus, Deus nos deixa aqui com responsabilidade de viver nesse mundo para transformar vidas, para divulgar o evangelho, para viver do evangelho e anunciar as boas novas como igreja. Fomos tirados do mundo, mas ele nos deixou no mundo para que nós possamos cumprir com essa missão, que é a evangelização. E conforme o verso 36, nós vemos aqui o tamanho da aflição que Jesus expõe, que ele encontrava nas pessoas. Então essa visão é uma visão também social, que é uma outra tarefa nossa como cristão, como igreja. Aqui a revista ela diz, a igreja entende que precisa sentir a dor das pessoas, compadecer-se dos que estão sofrendo neste mundo, como as ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36, que foi o que o Cauã acabou de ler. A igreja precisa ir até as pessoas e sentir o que elas estão sentindo. Ela precisa estender as mãos para ajudar quem precisa de ajuda, independentemente da sua cor, credo ou raça, segundo a Coríntios 8, 1 e 6. Olha, irmãos, entenda que no começo nós estávamos falando já um pouco disso também. Jesus, ele entende a aflição das pessoas. Então Jesus, ele já não prega somente o evangelho. Jesus, ele já começa a fazer essa parte social da igreja, que é a parte de sentir a necessidade das pessoas. E isso precisa haver em nós também. Nós precisamos começar a sentir mais a necessidade, a carência das pessoas, as aflições que as pessoas estão passando, estão sofrendo. As aflições delas precisam ser detectadas por nós, que temos o poder de Deus, a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas,
E o Espírito Santo falará sim conosco, ele nos revelará a necessidade social dessas pessoas, para que nós possamos, além de sermos abençoados por Jesus e estar ali divulgando a sua palavra, levando as boas novas para as pessoas, possamos também tornar-se abençoadores dessas pessoas. Só repetindo o versículo, ele diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, quando ele vê as pessoas e ele começa a pregar o evangelho, ele começa a sentir a necessidade daquelas pessoas. Isso é amor. Isso é olhar para as pessoas com amor, com carinho. Isso é enxergar a necessidade do outro e estender a mão. Então, o papel da igreja também, na área social, é exatamente isso. Além de pregar o evangelho, além dela ser o instrumento de Deus aqui na terra, para propagar o evangelho, para transmitir as boas novas às pessoas, ela também é um instrumento de bênção na área social da sociedade, na área social da vida das pessoas, porque as pessoas têm carências, as pessoas têm necessidades, as pessoas sofrem aflições e nós temos o remédio para ela, e o remédio para ela é Jesus. Se nós encontrarmos alguém com uma necessidade de cura, como eu já disse, em nome de Jesus nós podemos repreender. Se nós encontrarmos ela com uma outra necessidade e se nós temos condições de ajudá-las, nós também temos que estender a mão, estar sempre pronto a estender a mão para ajudá-la. Eu lembro de algumas pregações do nosso pastor que ele sempre diz: nunca encolha a mão, né? Pelo contrário, esteja sempre disposto a estender a mão para alguém, para ajudar. Esteja sempre disposto a abençoar a vida das pessoas, a abençoar o seu próximo, a abençoar os outros. E nós, como igreja, nós temos essa função. E eu espero que nós tenhamos sempre em nossos corações o amor suficiente para enxergar a necessidade do outro. E que esse amor seja também suficiente para que nós possamos estender a mão a elas e buscar em Deus recursos e ajudá-las naquilo que for preciso, naquilo que for necessário, naquilo que elas precisarem, naquilo que elas estejam mais aflitas. Esse é o papel da igreja. Eu como igreja, você como igreja, tem esse papel. O papel da evangelização, da divulgação das boas novas e o papel da ação social, que é de suprir a necessidade também das pessoas que se encontram carentes, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Precisamos entender, irmãos, a tarefa, ela é árdua, ela é grande. A palavra é muito clara, que não é fácil, mas nós temos o Espírito Santo de Deus nos capacitando a cada dia, a cada momento, a cada instante. Deus tem nos sustentado até aqui. Se eu e você estamos de pé porque Deus tem nos sustentado, nós estamos aqui compartilhando da palavra de Deus. Isso é por graça e misericórdia. Nós estamos vivendo dias terríveis, dias de pandemias, dias de sofrimento e dor, mas Deus tem nos sustentado até aqui. Deus tem nos mantido de pé. Deus tem nos livrado. Deus tem nos guardado. Deus tem acampado seus anjos em nossa volta. Deus tem coberto a minha e a sua vida com o seu sangue. E que assim seja. Que Deus continue cobrindo a minha e a sua vida. Que Deus continue cobrindo a vida da sua igreja com o seu sangue. Que Deus continue acampando seus anjos em volta da sua igreja, do seu povo, para que nós não possamos ser tocados, para que nós não venhamos ser contaminados. Nós precisamos ter fé, nós precisamos ter confiança em Deus. Não é fácil, mas é assim que nós precisamos prosseguir, de fé em fé, de vitória em vitória. Deus garante a vitória para nós. Deus garante a vitória para a sua igreja. Vamos confiar e esperar no Senhor. Amém? Terceiro e último tópico fala sobre a visão missionária da igreja. A visão missionária da igreja.
É verso 37, lê aí, Cauã, no verso 37 do capítulo 9 de Mateus. Aqui. Então se dirigiu a seus discípulos a Seara. A seara? Seara. Na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Deu 38 também. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha, irmãos, mais um momento. Ô, Cauã. Perdão, irmãos, acabamos aqui nós derrubando o celular. Mas olha que parte importante, irmãos. Ele deixa claro no 37, e então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha, igreja, é importante entender e assumir esse papel, porque Jesus ele já diz, ele já deixa claro que é grande a seara. O trabalho no reino de Deus é grande. As necessidades são grandes. E nós precisamos enxergar essa necessidade. Porque se nós não enxergarmos essas necessidades, quem é que vai trabalhar no reino de Deus? Quem é que vai pregar o reino de Deus? Quem é que vai ministrar sobre as boas novas na vida das pessoas? Quem é que vai ajudar na assistência social? Quem é que vai enxergar as aflições das pessoas? Quem é que vai conseguir estender as mãos das pessoas se nós não conseguirmos enxergar que os campos estão prontos para a colheita, que há a necessidade de se viver a cada instante, a cada momento pregando esse evangelho, anunciando esse evangelho, para que haja vidas salvas, para que haja salvação nas famílias? Para que pessoas sejam resgatadas da morte para a vida. É necessário que tenhamos juntos, igreja, a visão de que os campos estão prontos para a colheita. E se nós não nos prepararmos para isso e ter dentro do nosso coração a disponibilidade de ir colher, e essa colheita é de almas, essa colheita é de vidas aflitas, precisando de uma cura, precisando de uma solução para os seus problemas, precisando de um direcionamento, precisando de um rumo que pela qual elas não têm, porque a Bíblia deixou claro aqui, Jesus diz, elas andam de uma forma desgarrada, como ovelhas sem pastor, elas andam aflitas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer das suas próprias vidas, mas nós temos, irmãos, o direcionamento para a vida delas. Jesus é o caminho para elas, Jesus é a vida que elas precisam, Jesus é a salvação para a vida delas. Mas para isso acontecer na vida delas, eu e você, nós como igreja, precisamos assumir essa responsabilidade de ir. A missão da igreja ela vai além disso. Nós falamos da missão da igreja como a assistência social na visão que a igreja tem que ter. Nós falamos também da igreja como uma igreja evangelística, e nós também precisamos ter uma visão missionária. A revista diz assim, a igreja entende que tem de romper as barreiras, os obstáculos culturais e preconceitos, em João 4, 7, 10, para levar a mensagem da salvação além do mar. Mateus 9, 37 e 38, nós acabamos de ler. A igreja é esse povo especial de Deus, tirada do mundo para viver uma vida de santificação no mundo. Como eu falei no começo, nós aceitamos a Jesus, a partir dali passamos a ser cidadão dos céus, mas nós continuamos vivendo neste mundo para cumprir com a missão de Deus nessa terra, através das nossas vidas, que é divulgar o evangelho, que é fazer a parte social na vida das pessoas, ajudando-as, estendendo as mãos,
ajudando elas nas aflições das vidas delas, para que elas se acheguem também a Jesus, tenham o conhecimento de Jesus, assim como nós tivemos, e para que elas tenham a oportunidade da salvação através da palavra de Deus. Amém? Então a igreja entende que precisa romper, né, essa questão cultural, as barreiras, dificuldades que surgem através disso, nós precisamos romper para poder cumprir com a vontade de Deus. Amém? A revista diz mais também que a igreja ela pode também ter essa evangelização através de pessoas que têm o seu chamado, que são enviadas para outros locais, para outras cidades, para outros países, né? Outras regiões próximas da localidade também, para que ali as pessoas possam ouvir juntos o evangelho. Tem pessoas com diversos chamados, tem uns que têm o chamado para ir, outros para orar, outros para contribuir, mas que juntos, como igreja, possamos fazer com que a obra de Deus se conclua aqui na terra através das nossas vidas. Amém? Podemos dizer que a igreja é um povo escolhido, chamado e enviado. É nesse sentido que o nosso destino é o mundo. Por quê? Porque nós somos povos escolhidos de Deus. A igreja é um povo escolhido de Deus e chamado por Deus e enviado, né, a este mundo. Neste sentido, nós somos deste mundo por conta disso, porque nós somos enviados a ele para pregar o evangelho a ele. Então, nós somos escolhidos por Deus, chamados e enviados. É neste sentido que o nosso destino é o mundo. Então, o nosso destino é o mundo, não para viver do mundo e participar das coisas do mundo e sair desfrutando das coisas do mundo. O nosso destino é o mundo com a seguinte missão: buscar de todas as maneiras possíveis, conforme é ensinado o Evangelho através de Cristo Jesus, transformar vidas através da sua palavra, transformar vidas das pessoas através de cura, aliviar o sofrimento das pessoas, estendendo as mãos, ajudando elas nas necessidades delas, tirando elas daquelas aflições terríveis que muitas se encontram. A palavra de Deus traz paz ao coração. Que nós possamos pregar a palavra de paz às pessoas. Que elas possam enxergar em nós a paz de Deus. Para que elas possam desejar também. Em nome de Jesus, vamos erguer as nossas mãos aos céus e dizer: olha, Senhor, nós estamos aqui, nós precisamos do Senhor. Capacita-nos para que nós possamos se preparar cada dia mais e viver divulgando as boas novas às pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos ser servos fiéis, servos comprometidos com a tua obra aqui na terra, com a tua igreja. Em nome de Jesus. 3 lições surgem deste chamado especial do povo de Deus para ir ao mundo. Primeiro, porque a palavra de Deus é um convite aos pecadores para deixarem o mundo e voltarem-se para Deus. Segundo, para que possam encontrar não apenas perdão, mas também comunidade nele. E terceiro, porque Deus sempre chama o seu povo para que se torne mais semelhantes a Cristo. 2 Coríntios 2:17, 3:18. E siga o seu exemplo de modo mais abnegado. Então, irmãos, o momento é esse, a oportunidade é essa. Pregar o evangelho, viver do evangelho, divulgar as boas novas, buscar ser bênção na vida das pessoas, buscar ser instrumento nas mãos de Deus. Vamos deixar que Deus nos use como instrumento nas suas mãos. Vamos divulgar esse evangelho. Não vamos parar, não vamos permitir que as dificuldades da vida, os problemas que surgem em nossas vidas, nos pare. Vamos olhar para Deus e saber que Ele é que nos capacita. É Ele que nos dá condições de viver uma vida de igreja aqui na terra, de uma forma que glorifique e exalte o seu nome, de uma forma que pessoas se acheguem a Ele, pessoas cheguem a enxergar em nós
Cristo Jesus. Que as pessoas olhem para nós e enxerguem Cristo Jesus. E que das nossas bocas possa sair palavras doces, palavras temperadas, que dê sabor, que faça com que as pessoas desejem nos ouvir, que as pessoas possam ter o desejo e o contentamento de ouvir nós falarmos de Jesus e que assim elas possam aceitar e querer viver uma vida em Jesus também. Eu quero agradecer, eu quero glorificar a Deus pela sua vida, glorificar a Deus pela minha vida, a vida do meu filho, glorificar a Deus por este momento, por essa oportunidade de estar compartilhando junto com os irmãos, pedir desculpa pelas algumas coisas que acontecem, a gente tá fazendo tudo ao vivo, e ao vivo tem alguns deslizes, como por exemplo, o celular acabou caindo, mas nós retornamos aqui, e eu peço desculpa por isso, faz parte, porque nós estamos ao vivo, nós estamos também aprendendo, né? Porque é a primeira vez que a gente participa da escola bíblica é através de um vídeo assim. Então que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontre você, meu querido irmão. Eu desejo a você um fim de semana, um domingo abençoado, que a paz de Deus, que a transformação do Espírito Santo aconteça na sua vida, na minha vida, na vida do meu filho, das nossas famílias, e que assim seja, e que nós não venhamos parar por aqui, que nós possamos ter sim disponibilidade, disposição, que nós possamos ter compromisso com Deus, com a sua palavra e com essa humanidade que geme, que sofre, né, que é assolada a cada dia pelas dificuldades, pelos problemas, pela falta de amor. Nós temos o remédio para ela. Nós temos a solução é Jesus, a solução é Cristo. Vamos dar à sociedade, ao povo, à nação, ao nosso povo brasileiro, vamos dar amor, vamos dar a eles palavra de vida, palavra de salvação. Vamos, em nome de Jesus, por graça e misericórdia, encaminhá-los ao céu. Se Deus te der a oportunidade, faça isso. Vamos juntos fazer isso como igreja. Além de orar, além de se dispor a fazer a obra social, vamos também se dispor a ir além das nossas fronteiras, se possível. Se você tem um chamado, se você sente a vontade de sair para divulgar o evangelho, se você tem esse chamado, converse com a igreja com certeza vai apoiar, vai ajudar, e juntos nós vamos poder sair e pregar o evangelho além das nossas fronteiras. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, uma boa noite para vocês, um bom domingo, e que assim seja, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Manda paz para os irmãos. Fala, paz. Graça e paz. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. É um prazer poder estar aqui junto com vocês. Um abraço, um beijo no coração de todos. Amo todos vocês e estou com muita saudade de estar juntos com vocês na nossa igreja. Amém? Deus os abençoe.